pessoal? Começando mais uma aulinha aqui então em física. Vamos de praxe, vamos começar corrigindo uma tarefinha. Uma parte era uma tarefinha extra, a outra parte era uma tarefa na apostila. E é hoje mesmo que eu quero marcar a provinha, né, pra gente fazer essa semana já uma provinha de física com a matéria que a gente viu recentemente, tá bem fresquinho na cabeça. Hoje mesmo, na segunda aula, a gente já vai fazer as questões da prova em sala de aula, sem surpresa. Assim tu escolhe a nota que tu quer tirar, como eu sempre deixei claro. Galerinha, tarefa extra dizia o seguinte: um corpo de massa 12 kg num local onde a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, está inicialmente em repouso e uma força F passa a atuar nele. Ele diz o Mi estático, coeficiente de atrito estático, 0,5, e o Mi dinâmico, coeficiente de atrito dinâmico, 0,3. E pergunta: qual é o valor da FAT, da força de atrito, quando aquela força F é igual a 0, quando a força F é igual a 50 e assim por diante. Quando F igual, e aí os valores. Eu até te disse, né, que a primeira questão extra que eu coloquei no quadro era uma questão que as próprias primeiras perguntas já te ajudavam a raciocinar no problema. Nesse caso aqui eu não te obriguei a calcular a força de atrito estática máxima e a força de atrito dinâmica, mas eu acho que é o que tu deve fazer em primeiro de tudo. Então, antes de mais nada, eu vou calcular a força de atrito dinâmica, que é o Mi dinâmico vezes a normal, e a força de atrito estática máxima, que é o Mi estático vezes a normal. Como o corpo está na horizontal, a normal é igual ao peso, logo a normal vai ficar M vezes G. Como a massa é 12 e a gravidade é 9,8, normal igual, é só fazer a continha ali. 9,8 vezes 12. 2 vezes 8, 16, vai 1. 18 mais 1, 19. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, 9. 6, 17, vai 1. 10, 11. Uma casa após a vírgula. Descobri que a normal vale 117,6 newtons. Sempre vale lembrar para a galera que está com dificuldade na hora de multiplicar, tomar cuidado, porque, né, no final do ano o cara vai fazer a prova de recuperação final tentando se salvar, todas as continhas têm uma vírgulazinha, né, e aí o cara não sabe, mesmo que ele saiba a matéria em si, se ele não sabe multiplicar, ele não consegue fazer a provinha. Então tem que tomar bastante cuidado e treinar bastante quem estiver com dificuldade nessa parte. Agora que eu sei a normal, eu vou calcular a força de atrito dinâmica, que é o Mi dinâmico, 0,3, vezes a normal, 117,6. Logo, a força de atrito dinâmica ficou 117,6 vezes 3. 0,3, né? 3 vezes 6, 18. 21 mais 1, 22. 3 mais 2, 5. E 3. Duas casas após a vírgula. 35,28 newtons. Agora eu já sei que se estiver deslizando, a força de atrito vai ser essa. Se estiver deslizando, a força de atrito vai ser essa e acabou. Agora perigosa, perigosa. Força de atrito estática máxima, a maior possível. Mi estático, 0,5. Normal, 117,6. Força de atrito estática máxima igual 117,6 vezes 0,5. Eu poderia pensar na metade de 117,6, né? Metade de 100 é 50, metade de 17 é 8,5, então vai ficar 58,8. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 7, 35, mais 3, 38. 5, 6, 7, 8. 5 vezes 1, 5. Duas casas após a vírgula, 58,8, como a gente já imaginava. 58,8 newtons. Ah, professor, ó, errou, esqueceu o zero. Não viaja, aquele zero ali não faz a menor diferença. Pode botar 58 zeros, se tu preferir, aqui atrás vai continuar o mesmo valor. Toma cuidado com isso. Né? Não saber disso é um caso grave já na tua situação, tá? Não lembrar desse fato óbvio, né, de muitos anos atrás é bem perigoso já, pode gerar um monte de dor de cabeça. Legal, até agora nada demais, né? Trabalho braçal.
Calculei a normal, calculei a força de atrito dinâmica, força de atrito estática máxima. E o bom é que agora acabou os cálculos. Agora é só responder, pensar um pouquinho e responder. Então vamos ver. O cara quer saber quando é a FAT naqueles vários casos ali, naqueles 6 casos. Poxa, gente, se eu não puxo o corpo e o corpo está parado, qual é a força de atrito? Claro, pô, por que vai existir uma força de atrito se não existe tendência de deslizamento? Zero. Se eu empurrar o cara com 50 newtons, vai andar? Não, porque ele fica parado até 58,8. E se eu empuxo o cara com 50 e ele não anda, quanto é que é o atrito? 50. FAT igual a 50 newtons. Se eu empurrar, puxar ele com 60, ele vai andar? Vai, porque venceu a força de atrito estática máxima. E se ele desliza, qual é o atrito? É o dinâmico, parabéns. Então, força de atrito dinâmica, que vai ser a FAT naquele momento, 35,28. Letra D, se eu faço 70 newtons, anda? E se anda, a força que está atuando é a dinâmica, 35,28. Se eu faço 40, anda? Não anda. E quanto é que é o atrito? 40. Quando não anda, a força de atrito é a própria força que está sendo aplicada no corpo, na tentativa de fazê-lo andar. Se eu aplico 1000 newtons, anda? É, vai deslizar. E se existe deslizamento, a força de atrito que atua naquele momento é a dinâmica. No caso, 35,28. Então era aquilo mesmo. Tinha que ter calculado as duas forças de atrito e depois raciocinado um pouquinho. Bem legal. Seu professor, então eu calculo a força de atrito estática máxima e acabo não usando ela nunca? Não, tu usa. Se o cara puxar com 58,8, não anda e a força de atrito é 58,8. É o caso em que ela seria a própria resposta, né? Legal. Uma outra coisa que é importante lembrar. Desde o começo do ano, eu tenho feito um pouco de vistas grossas a maneira como tu faz o problema. Então, mesmo que tu seja desorganizado, se eu vejo que tu tentou, eu estou levando em consideração como tarefa feita, etc e tal. Mas alguns de vocês estão com um problema mais grave de organização. Eu tive esse problema na tua idade. Eu sabia fazer as contas, mas eu tinha dificuldade de organizar, de anotar dados, fazer uma conta linear, entendeu? Sem ficar tudo bagunçado, sem ficar tudo rabiscado. E agora, a partir de hoje, tanto em provas quanto em tarefa, eu não vou mais aceitar bagunça. Vai ter que aprender a fazer organizado, meu amigo. Não tem jeito. E não é por crueldade que eu estou fazendo isso, é para o teu bem. Porque no vestibular discursivo não se aceita rabisco. Não se aceita conta absurda que não consegues entender o que está acontecendo. Certo? Vai ter que aprender a fazer os cálculos no rascunho e organizar a tua conta. Aliás, sempre vem no enunciado da prova, né? Apresentar todos os cálculos de maneira clara e organizada. Tá, beleza? Isso vai começar a valer para a tarefa. Então a tarefa toda rabiscada, feita na sala de qualquer jeito, vai passar a ser tarefa não feita. Vai ter que se organizar, faço isso para o bem de todos. Beleza? Então cuidado, a partir desse dia, a partir do dia 9/7, todas as soluções para a tarefa ou para a prova devem ser feitas de maneira organizada, senão vai ser considerado não feito. Tá claro então? Vamos lá. Vamos continuar agora com a página 34.